Aqui é um negócio que eu queria ter apagado aqui, mas eu não sei, eu sou meio fraco com o tal do PowerPoint de fazer correr. Mas vejam bem aqui, será que a lei de responsabilidade fiscal é uma novidade? Orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas devem ser reduzidas e a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar ao invés de viver por conta pública. Os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos. Quando que foi feito isso? 55 anos antes de Cristo. Tragam para a nossa realidade de hoje. Ou tragam para a nossa realidade de 2000, quando foi criada a lei. Se o país não era exatamente isso. E não está sendo hoje. Eu não gosto de entrar em questão eleitoral, cada um tem o seu lado e tal. Eu vejo que nós estamos entre a frigideira e o fogo, da forma que está. Olhando este texto aqui. Porque se nós pegarmos aqui os dois que estão na frente, ler o primeiro, você vai dar de cara com o que um quer fazer. Vê o segundo, você vai dar de cara com o outro. Né? Arrogância, não sei o quê, não sei o quê. Aqui, quero quebrar o teto de gasto público, quero equipar o Estado. Então, tudo que está aqui, nós temos os dois principais concorrentes da eleição com esse problema. Então, eu não vou entrar no mérito de eleição de nada, mas o que nós vivemos hoje, 55 anos antes de Cristo. E a lei de responsabilidade fiscal, ela veio, foi boa, foi quando você pega município. Quando você pega Estado e quando você pega governo federal, tem muitos que não estão cumprindo. O gasto de saúde, por exemplo, que está lá na Constituição, que a LRF referenda, tem estados que faz anos e anos que não gasta o que tinha que gastar. Então você pega os municípios, ali, truncado, tem que fazer, tem que acontecer. Mas tem município que daí depois, o brasileiro é um ser muito ardiloso, né? E que sempre ele quer achar um jeitinho. Nós falávamos de índice de pessoal, né? Observe se no município de vocês não tem terceirização de pessoal. Se essa terceirização de pessoal está lá no grupo de despesa de pessoal, ou está contratando pessoa jurídica empenhando 33, 90, 39, que não entra para o índice. E muitos fazem. Eu vi um caso esses dias atrás que uma prefeitura contratando um monte por RPA. Aí numa região ali criaram um tal de consórcio não sei o que de desenvolvimento. E daí o que você faz? Cessão de mão de obra. Então o prefeito vai lá, viu, eu quero você trabalhando comigo, você trabalhando comigo, você trabalhando comigo, mas eu não posso contratar pela prefeitura. Então vocês vão lá, vão fazer um contratinho lá com o consórcio, e o consórcio vai ceder vocês para mim, vocês vão trabalhar na minha prefeitura. Eu vi uma prefeitura num portal de transparência que faz parte desse consórcio, que se for calcular o índice de pessoal dela correto, entre o que ela tem de RPA e o que ela tem de contratação com esse consórcio, a despesa de pessoal dela chega a 73% da receita. O tribunal não pegou ainda, mas mais dia menos dia vai pegar. E assim, quando envolve essa questão de consórcio, a hora que pegar um, pega tudo. Todo mundo quem usa. Então o brasileiro, como eu falei para vocês, ele fica achando maneira de burlar a lei. A lei de responsabilidade fiscal surgiu em 2000, mas no Brasil tudo vai devagar. Em 88, na Constituição, tem um artigo lá, que agora não vou lembrar de cabeça, que diz assim: toda a estrutura financeira será regulamentada por lei complementar. 88. Quando que veio a lei complementar? Em 2000. E vocês já viram algum prefeito, alguém ser cassado, alguma situação, por crime de responsabilidade? Raríssimo. Eu esperei 16 anos para ver que surgiu a questão da presidente Dilma. E assim, não dizendo que foi certo nem que foi errado. Em alguns momentos eu falo assim, que foi injusto. Em alguns momentos eu falo que foi correto. Por exemplo, ela reafirmou na defesa dela e tudo, que ela tinha autorização legislativa para fazer a tal pedalada.
redução de meta, etc. e tal. Eu não vi esse documento. Então, se esse documento realmente existiu, o Congresso autorizou. Se o documento realmente não existe, realmente cassou, correto. Crime de responsabilidade. Agora, pergunto para vocês, qual prefeito nunca fez uma pedalada fiscal com decreto? Quem nunca? A gente, como contador, tem o poder assim, de analisar o que acontece nos municípios. E eu vejo assim, absurdos nessa esfera de responsabilidade. Se ninguém denunciar, se ninguém tiver interesse, passa. Basta ter um vice ardidinho lá que queira assumir o posto. Já vai dar BO, né? Então, ela está prevista, agora lembrei do artigo, está previsto no artigo 165 da Constituição, que cabe à lei complementar, dispor sobre exercício financeiro, vigência, os prazos de elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária, através de normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como funcionamento de fundos. Tá? O que diz o artigo 1º dessa lei? A lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, amparo no capítulo 2, título 6 da Constituição. Então veio 12 anos depois, né? Quando a gente fala em responsabilidade fiscal e remete a antes de 2000, eu nunca imaginava que eu ia trabalhar na área pública. Quando eu fiz a minha faculdade, eu pensava só numa indústria grande e trabalhar com custos, né? A vida me pregou uma peça, eu era bancário e falei assim, era concursado do Banco do Brasil, falei assim, esse concurso para escriturário, eu vou ficar a vida inteira como escriturário, então eu vou me aventurar. E fui para a pública, não me arrependo nem um pouco, né? Gosto disso. Mas o que me chama muita atenção com a lei de responsabilidade fiscal é que o meu avô tinha um frigorífico. E eu era criança, mas escutava meus tios falando, meu pai falando. Meu pai não trabalhava no frigorífico, meu pai era contador também, inclusive da área pública. E o meu pai chegava, meus tios falavam, vô, chamava o pai deles de vô, não chamava de pai. Vô, por que o senhor não vende para a prefeitura? Por que o senhor não vende para as prefeituras da região? Meu vô dizia, eu quero receber. Então, antes da lei de responsabilidade fiscal, os municípios, as entidades públicas, eram vistos como nó cego, como mal pagador. Porque o que acontecia? Não existia patamar para elaboração do orçamento. Você criava o orçamento do jeito que você queria. Eu quero lá um município que arrecada 50 milhões, eu quero fazer um orçamento de 200 milhões. E fazia. E ficava 150 milhões de res a pagar, todo ano. E daí não recebia, e vinha outro ano, embolava de novo, e a dívida dos municípios só crescia, né? Então a lei da responsabilidade fiscal veio para quê? Brecar isso.